E aí pessoal, aqui quem falou Nado e hoje eu vou falar aqui de um anime que estreou dia 1º de abril, né? Então estreou semana passada basicamente o primeiro episódio, que é um anime de romance que assim superou e muito as minhas expectativas. Eu fiquei assim muito surpreso, gostei pra caralho do primeiro episódio, tá? E vou comentar aqui sobre o anime, o que eu achei, minhas impressões. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, tá? Conferir a inscrição do canal e comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio também, tá? Bora pra análise. Então, falando aqui do anime, o anime se chama, na tradução, Minha História de Amor com Yamada-kan nível 999. Sim, é um nome até que longo, né? Não é muito simples, tá? Mas basicamente, o anime gira em torno de duas pessoas, sendo a primeira Akane, uma guria, ali na faculdade, então deve ter em torno aí de seus 18, entre 18 e 20 anos, mais ou menos essa faixa de idade. E Yamada-kan, que é basicamente tá ali no título do anime, né? Então é o par, né? Já dá pra ver que é o romance, tu já vê na capa do anime, tu já vê na sinopse, é óbvio, tá? Basicamente, a obra já começa com antes mesmo da abertura, com a Akane, que é a guria, com ela tomando um fora do atual namorado, que é o Takuma. Basicamente, eles estavam ali tomando um chá, um café, ele fala que gosta de outra e eles terminam, né? Basicamente isso. Daí começa a abertura, já começou bem pra caralho aqui, já... Porra, já começamos já com um término, assim, tipo, um romance começando com um término aí pra alegrar pra cacete. Enfim, né, já começou bem, a abertura, eu vou fazer um vídeo só sobre a abertura, tá, mas a abertura é muito boa, eu acho que é uma das melhores aberturas que eu vi nos últimos anos, tá, é bom pra caramba mesmo, tá, a direção e a animação desse anime, de modo geral, é muito bom, assim, é muito acima da média pra anime de romance, pelo menos aí nos que eu vi nos últimos 4 anos, tá, 3, 4 anos. Enfim, depois da abertura, então a gente vê que a Akane tomou fora, tá, do atual namorado, e eles jogavam um jogo juntos, que é o Forest of Savior, que é basicamente ali um RPG, MMORPG basicamente. E eles jogavam juntos assim, né, a Akane só começou a jogar esse jogo por causa do Takuma, e dentro desse jogo, o Takuma traiu ela. Sim, ele traiu ela com uma outra guria que jogava o jogo. Então é tipo assim, uma traição, web traição, uma traição no meio do jogo, tipo, já começou zoado, né? Essa pegada gamer é muito boa e eles misturam muito bem com comédia, tá? Então ela foi corna do cara e o cara ainda foi cara de pau de pedir pra ela devolver os itens ali, um item raro que tava no inventário compartilhado pra ele. Enfim, então já começou bem, foi bem engraçado, tá? A direção de comédia desse anime é muito bom mesmo, tá? Apesar dos exageros, partes sentimentais, eles tratam ali como algo mais abstrato, que fica muito bom também, tá? Então é um anime bem diferente, ele é bem único, tá? Talvez você estranhe quando for assistir a primeira vez, como foi meu caso ali. No comecinho eu estranhei um pouco porque ele é bem único, tá? O design, assim, a animação, como eles focam no sentimento dos personagens, porque é tipo, lembra um pouco Horimiya, tá? Quando foca no sentimento do personagem, todo o resto, todo o cenário tá abstrato, tá? Então tem essa abstração de todo o cenário focando ali no indivíduo que é o personagem e no seu sentimento. Então, por exemplo, quando tem uma sensação boa, ilumina todo o cenário, todo o ambiente, foca no indivíduo e na sua reação. Quando é uma coisa ruim, aí todo o cenário já é puxado para uma cor mais fria, uma coisa mais pesada, entendeu? Então a trilha sonora também ajuda muito nisso. Então tem essa abstração do sentimento aí pra gente entender melhor o que cada um tá sentindo, sabe? Sim, de forma geral a direção é muito boa, tá? Mas continuando aqui a história, ela mora com uma colega da faculdade, que é Momo, se eu não me engano, a Akane. E ela tava meio mal assim por causa do término e continuou jogando o jogo. Lá ela conheceu um cara, que depois a gente vai descobrir que é o Yamada, mas até então, tipo, a gente sabia que é o nome dele, só que eles não se encontraram ainda pessoalmente, tá? Só no jogo eles não se conheciam. Então a Akane começa a desabafar pra ele tudo e ele mostra que não tá interessado, que ele tá cagando e andando, que ele só quer saber ali do território que eles estão no jogo e eles se encontraram aleatoriamente, ele tá cagando pra história dela de término, não sei o que. Enfim, eles são completamente opostos, tá? O Yamada é bem mais recluso e
Não digo nem que é tímido, ele é só desinteressado em como os outros estão se sentindo, etc. Aparentemente, tá? A primeira impressão que dá. E a Kanye já é espalhafatosa, é muito, muito sentimental, pelo menos demonstra isso, tá? E, enfim, ela claramente é carente de atenção, pelo menos aí é compreensível por causa do terno. Enfim, ela dá pra ver que ela é carente de atenção, tá? Mas ela é uma personagem muito boa, tá? Eles formam um contraste bem bacana. Enfim, então ele tá desinteressado, caga pra ela. Ela depois vai pra faculdade e tudo. E ela é convidada pra um evento, tá? No caso, um evento de comemoração de um ano do jogo. Ela é convidada pra esse evento. E ela vai, ela decidir, mesmo sabendo que o ex dela ia estar lá com o atual dele, né? Que foi a traição, né? A traição foi feita com a Kanye. Então a Kanye vai com a Momo depois da faculdade. Comprar umas roupas ali pra realmente fazer inveja no ex dela. Tipo, pra mostrar, olha como é que eu tô hoje, olha o que você perdeu. Coisa nesse sentido, como eu falei, é completa. Se você comparar, é completamente oposto do Yamada. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas esses contrastes que chamam a atenção, tá? Principalmente em obras de romance que trabalham com comédia, esses contrastes aí que formam a graça de toda a obra, que formam ali a personalidade dela, né? Então, basicamente, ela vai pra esse evento pra, né, humilhar, assim, o ex dela, que é o Takuma. E então, nesse mesmo evento, ela vê o Takuma lá. Ela vê ele com a atual dele. Então, ela vai correndo, assim, pra falar com ele, que ele até então não viu ela, e daí ele tropeça. Ela tropeça. Ela esbarra primeiro num cara e tropeça. Cai no chão, tudo, e fica bem mal, assim, dá pra ver que ela se segura pra não chorar, tudo. E no cara que ela esbarrou é o Yamada, de fato, tá? Então, sim, esse anime não é aquele anime pra tu ficar pensando assim, caralho, mas que forçado. Sim, mano, é forçado, é um romance, entendeu? O foco não é esse. O foco é em desenvolver o romance e a personalidade de cada um, tá? Enfim, com certeza o Yamada também deve ter alguns traumas, deve ter alguma história aí para mostrar porque que ele é tão recluso assim ao extremo, tá? Enfim. Daí o Yamada ajuda ela, tudo. Basicamente dá-lhe só o sapato ali, que, enfim, o salto que ela perdeu ali, que não perdeu, mas saiu dela, enfim. Aí tá. Aí ela fica encantada, que achou ele muito bonito, não sei o que. E pela forma como ele fala, que ele não tá nem aí, tudo mais, que ela tenta iniciar um diálogo e ele caga, ela percebe que, pô, isso aí deve ser o Yamada, porque o jeito dele responder é igualzinho. Então ela descobre ali que é o Yamada, de fato. Ela chama ele pelo nome, ele pergunta quem ela é, ela tenta explicar ali quem ela é. E então aparece o Takuma. E ele fala assim que, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? A Kanye, achando que ele tá falando com ela, começa ali a conversar, a falar, bem nessa hora ela se sentiu bem, né? Porque, pô, olha só, o Takuma me viu, ele viu como eu tô bonita. Só que na verdade ele tá falando do Yamada, que o Yamada é dito que ele é um jogador profissional, etc, que é famoso dentro do nicho dele, claro. Então ela até sente ali uma oportunidade, fala pro Yamada fingir ser o namorado dela, daí ele já nega, daí ela paga com um ticket ali de um item raro e ele aceita. Então ele só tá interessado no jogo, foda-se, tá? Foda-se guria, foda-se bunda, foda-se, tá? O importante é o item raro do MMORPG, ponto. O importante é upar, tá? Namorar não upa XP. E foda-se. Aí tá. Então, ele fica, tipo, o Takuma, que é o ex dela, fica em choque, porque ele é um fãzinho, um fanboy do Yamada há 3 anos, não sei o que, e se fudeu e não ganhou atenção, e enfim. Nesse momento ele foi quebrado, mas aí a atual dele foi lá consolar ele e tudo. E daí a Kanye ficou pior ainda, porque ela tava feliz que o desgraçado que traiu ela tava... Nossa, ele tava com inveja, mas não, depois ele só piorou, só intensificou mais a relação dele com o atual. Então a Kanye vai beber, vai virar a noite bebendo, arrasta o Yamada junto. E lá o Yamada já quer ir embora, né, tá cagando e foi meio que levado à força, entre aspas. E a Kanye no momento lembra do ex, vai chorar no banheiro ali e tudo. E ela tá meio machucada ainda, né, porque por causa do tropeço ela sai do banheiro. Aparentemente ela vê que ele não tá lá. Ela acha que ele sumiu, começa a ficar triste. Então ele aparece ali. Eles estavam num barzinho. O Yamada aparece ali e ela já fica emocionante. Aí você vê a direção sendo bem trabalhada, porque
Nesse momento ela tava chorando tudo, e quando ele aparece, a tela fica muito clara, vai iluminando assim de dentro pra fora, vai iluminando do indivíduo, do centro do indivíduo pro ambiente, assim, pra fora, né, externo, e ela se emociona, então a direção é muito bem trabalhada nessas partes, tá? Ele só foi comprar o band-aid, deu o band-aid ali pra ela, e ela ficou muito feliz, obviamente, ela sentiu acolhida, tudo, e ela continuou bebendo, e ela bebendo cerveja e ele só na coca. Então ela continuou bebendo tudo, pulou essa parte aí, pulou a noite, e de repente mostra ela na cama do quarto dele, coberta, mas aparentemente nua, ou no mínimo seminua, mas aparentemente nua, e aparece ele ali, ele tava jogando ali, basicamente, o cara até pediu pra ele abrir o webcam, mas ele não abriu, obviamente, porque ela tava lá, né, o anime deixa isso bem claro, e então termina com ela acordando, olhando pra ele, ele olhando pra ela, né, e assim, mostrou que se passaram 2 dias, então é como se ela ficasse 2 dias dormindo, não sei, mas acabou o anime assim. E, cara, é um anime muito bom, tá? Me surpreendeu pra caralho, tipo, muito mesmo. Eu não esperava tanta informação, tanta coisa no primeiro episódio. Eu não esperava tanta qualidade. É muita qualidade, tipo assim, tá muito bom. A química dos dois tá muito fluida, tá? Você já, no primeiro episódio, você já cria uma empatia por ela, já cria uma empatia por... Não empatia por ele, mas cria um interesse por ele, entendeu? Você cria um mistério do, pô, por que ele é assim? Cria um interesse e um mistério na personalidade dele e cria uma empatia por ela. Entendeu? Por conta do chifre. Então assim, o anime ele já soube trabalhar isso muito bem no começo. Ele já trabalhou no interesse, no mistério. Já puxou um gancho de mistério, né? Também, pô, ela sumiu por 2 dias. Como é que ela foi parar ali? Então teve até um gancho no final do primeiro episódio, que é muito importante, que muito anime falha nisso, muita obra falha nisso. E ainda criou uma empatia com o personagem principal, que é a Akane. Não tanto com o Yamada, mas somente com a Akane. Então criou um mistério em cima do Yamada, criou empatia em cima da Akane, ainda teve um gancho, um gancho e um mistério, né? Foi puxando um gancho de um mistério no final do primeiro episódio, que foi no caso, pô, como caralho ela parou ali e 2 dias dormindo, como assim? Então, o anime soube trabalhar muito bem todas as questões, tá? Pra deixar a gente instigado a assistir o próximo episódio. Então eu considero que foi muito, muito bom esse primeiro episódio. E o lado ruim é que agora as expectativas estão muito altas pro restante da temporada, tá? Eu espero que mantenha a mesma qualidade de direção e animação, porque foi bom pra caralho, tá? Minha história de amor com Yamada Kan nível 999, ou nível 1000-1, acho que é mais simples assim, foi muito boa, tá? Minha impressão foi muito boa, nota 10 pra esse primeiro episódio, e eu fico esperando os próximos, que eu gostei pra caralho, tanto da parte da comédia, das partes assim mais dramáticas, tá muito bom, tá? Tá muito bom mesmo, e eu tô curioso. Tô curioso pra ver como é que a obra vai se desenrolar, o que eles vão fazer de fato. Curioso pra ver a obra trabalhando em dramas que provavelmente vai ter em relação ao passado dele, principalmente. Deve ter alguma coisa assim. Tô curioso pra ver como é que a obra vai trabalhar como um todo, tá? Então, nota 10 pra esse anime, muito bom. E já tô ansioso pra assistir o próximo. E o próximo review, galera, esse review vai sair hoje, tá? Vai sair hoje, dia 8 de janeiro, beleza? Aí o review do próximo episódio já vai sair amanhã, dia 8 de janeiro não, caralho, dia 8 de abril. O review do primeiro episódio vai sair hoje, dia 8 de abril, e o review do segundo episódio já vai sair dia 9 de abril, tá? Então, cara, já se inscreve aí, ativa o sininho, que assim que lançar esse vídeo, e quando você for assistir, muito provavelmente já vai ter o outro ali gravado, ou já até postado no canal, tá? O review do episódio 2, então... se inscreve aí, deixa o like e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa estreia, o que você espera aí pros próximos episódios. Eu particularmente gostei pra caralho, como vocês viram, né? Enfim, fico por aqui, deixa o like, se inscreve, tá? E deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio, que eu vou responder todo mundo, beleza? Fico por aqui, tamo junto e já tô ansioso pro próximo.